Olá, peritos! Meu nome é Genor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: fiz busca e apreensão e solicitei 2 viaturas. De repente apareceram 6 viaturas. Eu fiquei espantado com aquilo, mas por que 6 viaturas? Bom, apareceram 6 viaturas. Bom, cidade pequena. Eu acho que era um caso incomum na cidade de fazer busca e apreensão numa grande empresa, que é uma das empresas que comandava a cidade. Eu fui nomeado e intimado para cumprir um mandado de busca e apreensão de dados informáticos. E aí acabou que, para isso, eu mapeei a empresa, eu tirei fotografias aéreas, porque ela era localizada numa região rural. Então dava para a gente ter uma noção. Então verifiquei com ferramentas aéreas, né, com ferramentas geoestacionárias, e consegui identificar os pontos onde provavelmente se encontrariam alguns computadores. Então eu já fiz uma logística ali de onde eu começaria, como seria a rota, como eu traçaria. Já identifiquei a possibilidade de, no meio do caminho, já deixar alguns oficiais militares de prontidão aguardando alguns computadores, né? Então foi assim, a gente chegou, eu cheguei, eu combinei de encontrar com eles, né, com os oficiais no fórum. Até então ninguém sabia do endereço do local. Só eu que sabia, nem a minha equipe técnica sabia. Então a gente chegou lá e aí eu me estranhei com, em vez de 2 viaturas, 6 viaturas. Para que isso tudo? Aí o pessoal falou, tinha muita gente parada aí e na verdade não, na verdade é que vai ser uma busca e apreensão e que a gente precisa de mais gente, né, e tal. Achei interessante, achei interessante e foi muito bom porque eu precisei realmente deles. Então a gente chegou lá, anunciou, afastou todo mundo dos computadores, sugeriu que todos fossem para uma sala climatizada que tinha lá, o pessoal foi para lá, e a gente começou a vasculhar a empresa. Um policial ficou com toda a galera, o resto veio comigo e a gente foi vasculhando a empresa, primeiro identificando os locais de computadores, né? E cada local que a gente identificava, a gente deixava um policial, né? Um oficial. O que aconteceu? No meio do caminho, encontrei um laboratório e tive que tirar o pessoal de dentro desse laboratório com bastante computadores de informática. Tiramos o pessoal lá de dentro, ficou um policial dali e finalizamos a nossa busca. Agora era hora de... No momento eu estava com uma prancheta e com um mapa da fábrica por cima, né? Então, nos locais que a gente foi andando, eu fui ticando informações de que ali tinha um policial e um equipamento de informática, né? Depois, na hora que eu voltei para a área administrativa, onde encontravam-se os meus técnicos me esperando, né? Porque cada técnico meu eu mandei para uma ala. Então ficou assim, eu fiquei responsável pela fiscalização total, mas 2 ficaram no quadrante C, B e A. Eu fiquei com A, B, C e D. D, C, eu fiquei com B e o outro ficou com A. Mas eu além de fazer o meu, eu fiscalizei os outros depois também. A fábrica era grande, gastamos um tempão para identificar isso tudo. Então depois que ocorreu a identificação, o pessoal já estava com os policiais posicionados, todos retornaram para a base, onde a gente demarcou como seria a base, e fomos lá para nos encontrarmos e definirmos a rota. Voltou, nos encontramos lá na base, e o pessoal me relatou, olha, tantos computadores no quadrante A, tantos computadores no quadrante C, no D também tantos. Eu falei, pronto, então agora a gente já sabe, cada um vai para o seu lado e começa a seguir o script de coleta de dados. A gente fez um script também de como a gente agiria para obter os dados que a gente precisava, porque nesse mandado o juiz não pediu para eu retirar os equipamentos, somente
o captura de dados, tá? Eu achei mais interessante, eu achei interessante isso porque não impacta tanto na empresa, né? Porque se você retirar todos os computadores da empresa, imagina, eu vou gastar uns 3, 4 dias no mínimo para fazer cópia forense daquilo tudo. O que aconteceria? Essa empresa iria ficar parada por esse tempo todo, né? Então, foi uma boa ideia do juiz determinar dessa forma. Então, aí a gente foi, e se não fossem aquela quantidade de oficial militar que apareceu, realmente eu teria dificuldades, porque 2 viaturas equivale a 4 militares e tinha muito, em torno de uns 80 computadores espalhados pelas fábricas lá. Então, só que assim, eu colocava um militar num quadrante onde ele via todos os computadores e não deixava ninguém se aproximar, né? Então ficou fácil da gente distribuir os oficiais pela... Mas eu achei interessante foi que o líder, eu não sei como sargento, eu acho que era sargento, o sargento comandou seus subalternos e trouxe 6 viaturas. Achei interessante isso, né? Não sei se a gente iria conseguir cumprir com duas, mas pode ser que no momento lá a gente chamasse mais viaturas, né? Mas achei interessante que o próprio sargento identificou isso e a gente cumpriu o mandado perfeitamente com os 12 militares que foram com a gente, né? E depois apareceu alguns outros lá de moto. Eu acho que foi uma questão, né? Foi um assunto na cidade, né? Bom, foi um assunto, pelo menos entre os militares, de que estava ocorrendo uma busca e apreensão na cidade. Eu acho que não é uma coisa comum, né? Curiosamente começou a vir policial. Tinha mais do que os 12 das viaturas que chegaram inicialmente, né? E tinha gente que chegava, tinha gente que saía. Eles se alternavam, porque parece que alguns saíam, eles tinham... terminava o turno deles, aí eles trocaram, eles se organizaram lá, não precisei fazer nada. Os próprios militares se organizavam nessa questão lá, mas não abandonaram o posto. Quando o perito determinava o ponto, ficava lá um policial. Pode ser que eles se alternavam, trocavam de pessoas, né, de oficiais, mas sempre tinha alguém lá. Chegava lá, tava no mesmo lugar que eu pedi para ficar. Então achei legal isso aqui, trazer para vocês, né? Mais um assunto interessante sobre o tema policial, sobre o tema oficial, né? Militar, auxiliando, apoiando força policial numa busca e apreensão, ok? Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa situação? Se eu agi corretamente, se os militares agiram corretamente. E se inscreva no canal e compartilhe. Grande abraço e até a próxima.